família, sua esposa, né, a irmã Elizabeth, necessita, e os seus filhos também, necessita de oração. Bem? Glória a Deus. Podemos orar nesse momento também, né? Pai amado, nós te louvamos, rendemos graças, Senhor, ó Deus, por esse culto abençoado. E nessa hora, Senhor, ó Deus, nós estamos clamando a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa consolar, abençoar, ó Deus, esta família do irmão Paulo Neres, ó Deus, que partiu para estar junto do Senhor. Ó Deus, ele teve uma vida aqui, já conhecemos há quase 30 anos, uma vida de testemunho, de fé, de esperança, e uma vida dos valores da família, né? Ele prezava muito pela família, e eu tenho certeza e tenho convicção que Ele está na sua presença, Pai. Ó Deus, consola os teus filhos, consola os seus netinhos, Aleluia. Consola, Pai amado, a sua esposa, Aleluia. a Elizabeth, as suas filhas, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa é a vida, né? E ele estava bem, quando foi às 5 da manhã, entendeu? Deu um ataque, um raio-ataque de coração, mas ressuscitaram, mas não deu o choque, mas não resistiu, e depois ele foi para a UTI, e quando foi, nós visitamos ele às 8 da noite, e quando foi às 10 da noite, ele partiu para o Senhor. E a igreja, os nossos sentimentos, né, a família. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Queremos agradecer aos nossos irmãos, né? Hoje estamos um grupo pequeno, e os irmãos também da internet. Um abraço para todos os irmãos aí de Araçatuba, minha irmã, minha mãe que está sintonizado, os irmãos também de São José do Rio Preto, fiquei sabendo hoje também. Um abraço, pastor Carlos, irmã Vera, todos os irmãos, né, que ao alcance da nossa voz, nós vamos estar aqui dissertando um pouquinho, vamos estar participando e vamos ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus nos abençoará em nome de Jesus. O texto está em Êxodo capítulo 13, é um texto também conhecido, e nós vamos estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 13. Amém. A partir do 17 ao 22 diz assim: E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles. De dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa rica palavra, Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por essa palavra abençoada. O Senhor possa edificar o nosso coração. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, abençoa a vida dos irmãos que estão ouvindo. Derrama, Pai, a tua graça sobre o meu coração, sobre a minha mente. Ó Deus, e que a tua palavra
Ó Deus, venha trazer cura, edificação e salvação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amado, esse é um texto maravilhoso da palavra de Deus. E nós estamos olhando, lendo essa palavra. E nós vemos como Deus, Ele cuida do seu povo. Como Deus, Ele se preocupa. E eu coloquei aqui um título: a ação de Deus em nosso favor. A ação do Senhor, a ação de Deus a favor das suas vidas, a favor da sua vida. Deus, Ele trabalha enquanto nós estamos dormindo. Deus, Ele está cuidando de nós. Deus está agindo ao nosso favor. A palavra do Senhor diz que nós somos como menina dos olhos de Deus. O Senhor, Ele se preocupa conosco. O Senhor, Ele trabalha por nós. Ele provê, Ele guarda, Ele protege. A palavra de Deus diz lá em Êxodo capítulo 14 que o Senhor, Ele pelejará por vós e vos calareis. O Senhor, Ele luta pela sua vida. Ele luta pelos seus filhos. Ele luta pela igreja. Assim Ele fez com o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus colocou aquelas colunas. Deus, Ele sempre tem um cuidado conosco. Deus sempre tem um cuidado com o seu povo. Nós nunca estamos abandonados. Deus sempre está presente. 40 anos, irmãos. Esse povo, ele poderia sair dali. Deus ouviu a oração dos irmãos ali. 430 anos ali como escravo do Egito. E eles oraram. A palavra de Deus diz que Deus ouviu a oração daquele povo. E então, tirou aquele povo das garras de Faraó, da escravidão, e os trouxe e transportou para o deserto para adorar a Deus, para trabalhar no coração dos irmãos. Mas Deus nunca deixou desamparado o seu povo. Irmãos, eles saíram ali de Etã, que é o início do deserto, e eles entraram no deserto, e a palavra de Deus diz que foram, em todo o tempo, Deus cuidou do povo de Israel. Em todo o tempo, Deus pelejou pelo povo de Israel. Deus direcionava com a nuvem durante o dia, porque o sol era escaldante, o deserto era perigoso, aquilo era 50, 60 graus, fora a poeira, a tempestade que vinha. E à noite, um fogo, uma tocha de fogo, guardando e direcionando e iluminando o povo de Israel e aquecendo, porque o deserto, ele é quente durante o dia e à noite ele é frio, ele é perigoso. E Deus cuidava dos seus filhos. E Deus cuida de nós. Deus colocou as colunas de nuvem de fogo, colocou como evidência da presença de Deus. Amém. Deus, Ele fazia presente ali. A presença, o milagre de Deus, evidenciava ali pelas nuvens, pela coluna de fumaça, pela tocha de fogo, a evidência da sua presença, do seu amor, do seu cuidado para com o povo de Israel. Tem um texto também que fala, é maravilhoso como o cuidado de Deus, irmãos, para nós, o cuidado de Deus para a igreja, o cuidado de Deus para o seu coração. E esse texto também, já lá no final de Êxodo, capítulo 40, ele fala algo lindo. O cuidado do Senhor, a palavra de Deus diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha que coisa linda. Quando, pois, as nuvens levantava, não-se sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as jornadas.
Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as jornadas. Olha que coisa linda, irmãos. O milagre de Deus, aquela presença de Deus, representava o cuidado do Senhor, o cuidado de Deus para com seus filhos. E isso era presencial. Eles viam a glória, eles viam aquela tocha, eles viam aquela nuvem, eles viam aquela tocha de fogo, os guardando, os protegendo, os livrando. Né? Então, Deus, ele age ao nosso favor. Deus, ele age ao favor dos irmãos. Deus, ele está agindo, né, ao nosso favor, no meio dessa tempestade, dessa pandemia, né? Dessas coisas. Não tem te faltado nada. E Deus tem guardado a igreja. Deus tem guardado os irmãos. Deus tem protegido desse vírus, dessas coisas, porque Ele tem cuidado. Há uma tocha de fogo guardando. Há uma nuvem guardando a nossa vida, o nosso coração. Deus cuida de nós. Deus peleja por nós. Deus trabalha por nós. Deus age por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo, irmãos, Deus, ele está cuidando do seu povo. Nós não merecemos, mas Deus cuida de nós. Nós não merecemos, mas Deus cuida dos seus. Deus cuida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos deixar que Deus, ele age em nosso favor. Israel, irmãos, venceu as dificuldades no deserto, porque eles eram guiados por Deus. Eles venceram, irmãos, são 2,5 milhões de pessoas, de homens, que saíram de Atã quando eles entraram no deserto. Né? 2 milhões de homens, sem contar as crianças, e eles não contaram as mulheres. Provavelmente seria uma faixa de 4 a 5 milhões de pessoas. Saindo de Etã, que é a última cidade, para entrar no deserto ali, no deserto, onde que eles poderiam muito bem, com 1 dia e meio praticamente, ou 2 dias, eles cortando ali a Filisteia, passando pelo meio dos filisteus, chegava a Canaã. Mas Deus fez com que Deus tem seus propósitos. Deus agiu no meio. E eles tiveram que ficar 40 anos. Né? Aqui a palavra do Senhor diz que o coração deles poderiam mudar. Quando eles passassem, eles iam às guerras, eles iriam voltar para o Egito. Então Deus tirou eles e atravessou ali o mar, e ali ficou rodeando pelo deserto. Né? Mas Deus nunca deixou de cuidar do seu povo. Deus nunca deixou de cuidar dos seus filhos. E assim também Ele cuida de nós. Ele cuida dos irmãos. Ele cuida de vocês. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Às vezes nós ficamos oramos e queremos receber a nossa bênção na hora. Deus está trabalhando com a minha vida. Então, Deus quer o melhor para mim. Eu tenho que esperar no Senhor. Tem hora que às vezes eu falo, Senhor, eu não sei, que eu não estou entendendo o que é. Né? Mas eu cheguei a uma conclusão que não é agora, você tem que esperar aí. Mas, Senhor, está tão fácil. Né? Aí eu falava, eu vou descansar. Agora eu vou descansar. Né? Então, o momento muitas vezes não é o nosso momento. Às vezes nós oramos e falamos, Senhor, por que está tardando esta bênção? Né? Por que está demorando essa bênção? Né? É porque tem um agir de Deus, um momento de Deus ao nosso favor, ao seu favor, em nossas vidas. Deus nos guia, né? Está nos guiando. No meio das dificuldades, irmãos,
Deus, Ele está nos guiando. Louvado seja o nome do Senhor. É como Israel passou no deserto. É como no deserto onde Israel passou, onde o povo caminhou, né? Assim também é a vida da igreja aqui. Assim também é a vida dos irmãos, né? Às vezes sofre as lutas, as dificuldades, às vezes está aí e não chega, mas tem um tempo de Deus. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Há um tempo para tudo nesta vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Israel viveu escravo por 430 anos, irmãos. 430 anos, não é 43 dias, não é 4 dias, não. É 430 anos, né? Mas um dia Deus ouviu a oração dos irmãos. Deus ouviu o clamor dos irmãos. E Deus agiu. Deus agiu a favor do seu povo. Libertou os povos. E os levou para o deserto. Até eles chegarem à terra prometida. Assim também Deus faz conosco. Deus resgatou a igreja do mundo, do Egito. E colocou-nos para caminhar no deserto dessa vida. No deserto. Ninguém quer caminhar no deserto, irmãos. Ninguém quer caminhar no deserto. Ninguém é chegado num friozinho, né? Ninguém quer caminhar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o deserto, a terra é árida. A terra não dá fruto. Não é frutífera. A terra, ela é estéril. A terra não produz. A terra é seca, é como uma areia, né? E eu já passei em lugar seco, né? Mas aqui a gente tem uma base mais ou menos. A terra é estéril. O deserto, a terra é estéril. A terra, ela é pedregosa. A terra é pedregosa. Quem já andou numa terra pedregosa sabe. E eu, quando eu ia pescar, o meu avô, a gente passava num vajão. Mas quando estava sol, aquilo virava uma terra pedregosa. Porque você se cansava só de passar o vajão. Porque a pedra, ela te desloca, você não consegue andar, entendeu? É uma coisa terrível. E eu tinha que pegar minhoca e tinha que passar no meio das pedras pedregosas. Eu andava uma meia hora no meio do vajão, mas aquilo ficava duro e era cheio de... É alto para baixo, não sei se... Entendeu? E ali você não conseguia. Então eu tinha que ir lá e depois ainda cavar para tirar os miocussu, que eram os miocussu grandes, para pescar, né? Mas quando eu chegava lá para pescar, eu já estava tão cansado, porque eu passava no meio das pedras pedregosas. E era difícil de caminhar, né? Então no deserto a gente encontra uma terra estéril e uma pedra e uma terra pedregosa. Uma terra difícil de se andar, uma terra difícil de caminhar. Eu fico imaginando o povo de Israel, né, no meio do deserto. Uma terra estéril, uma terra pedregosa, uma terra arenosa, difícil de se tratar, uma terra frágil, uma terra fraca, né? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje já está moderno. Hoje a gente já vê o asfalto no meio do deserto. Existe, acho que a Arábia Saudita, até Dubai, existe a coisa esplêndida que fizeram no meio do deserto. Como também aqui, como é que é o nome daquele lugar? Aqui nos Estados Unidos tem um deserto, eles colocam aviões, os negócios, e fica ali, eles pintam ali nos aviões, ali os negócios, que tem só esqueleto de avião, mas tem Las Vegas também, que é feito em cima, praticamente, de um deserto, né? Então, hoje, as estradas já tem ali, no deserto, os asfaltos que levam, você transporta ali em Dubai, na Arábia Saudita, o maior luxo, né? Agora, nessa Copa do Mundo em Dubai, parece que é Dubai, ou não sei qual país que vai ser, é 60 graus lá, mas é tudo ar-condicionado, onde vai ser feita a Copa, né?
Você está numa cidade onde o ar é condicionado. Você anda no meio da cidade, eles fazem com que a temperatura caia. E você entra no estádio, é tudo ar condicionado, não tem nada, né? Então assim, mas naquela época não tinha. Então era uma luta, né? Então a gente vê a dificuldade desse povo no deserto, mas Deus sempre cuidando, Deus abençoando. No deserto fazia muito frio à noite. No deserto, durante o dia, era a faixa de 50 a 60 graus, né? Era muito calor, muito vento, muita poeira. Os viajantes muitas vezes têm que levar água de sobressalente para hidratar, para prosseguir, porque senão poderia até morrer no deserto, né? Mas você imagina, 4 milhões de pessoas, crianças, diz que tinha muitos animais, bode, cavalo, muitos animais que foram, né? No deserto as pessoas podem se perder, porque é tudo igual, não tem referência, não tem casa, não tem rua, não tem prédio, não tem placa, né? Deus os guiando, Deus orientando, a nuvem ela estava direcionando. À noite, naquela escuridão, a tocha de fogo aquecendo o povo de Deus. No deserto há escorpiões, no deserto há serpentes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus se fez presença no meio do deserto para Israel não errar o caminho, para Israel não perecer e vencer os obstáculos e seguir adiante, ir ao alvo, a terra prometida. Assim também Deus faz conosco. Assim Deus faz conosco, assim Deus faz com a igreja, assim Deus faz com a sua vida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus não nos deixa, Deus nunca nos deixou, Deus sempre está cuidando, Deus sempre está olhando, Deus sempre está aquecendo, Deus sempre está enviando. A palavra do Senhor diz que, olha, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Deus, Ele está presente, Deus está cuidando dos irmãos, Deus está operando. Deus opera, irmãos, em todo o tempo, em seu favor, em nosso favor. Nos mínimos detalhes da nossa vida, Deus, Ele está cuidando. Deus está cuidando. Israel, ele contou com a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja também conta com a ajuda do Senhor. Qual é a ajuda do Senhor para a igreja? O Espírito Santo é a ajuda, é a nossa ajuda. Ali Deus fez presente com a tocha, com a nuvem. E para a igreja, a palavra do Senhor diz que, olha, eu vou para o céu, eu vou preparar morada, mas eu não vou deixar-vos órfãos. Eu vou enviar o Consolador, que vai ficar com vocês para sempre. Então Deus, Ele nos deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo para te conduzir, para te orientar, para te mostrar. Louvado seja o nome do Senhor. A direção do Senhor, ela é vista pelos seus filhos. A direção do Senhor, nós sentimos quando nós estamos sendo direcionados pelo Senhor. Não é um mistério. O povo, eles viam a presença de Deus. Eles sentiam, eles viam a coluna de dia. Caminhava na sua frente, guiando e resguardando do sol forte. E à noite a coluna de fogo iluminava o caminho e aquecia contra o frio. Louvado seja o nome do Senhor. Deus age em nosso favor. A direção do Senhor, ela é percebida aos filhos de Deus. A direção do Senhor, ela é percebida. O povo de Israel, o povo observava a presença de Deus. A nuvem seguia, parava, segundo a ordem de Deus, segundo a ordem do Senhor. Então, se o Senhor, Ele ordenava, ali
e aquela nuvem parava, que era um sinal para que pudesse ficar ali o tempo determinado pelo Senhor. Eles viam, eles contemplavam, eles testemunhavam, né, esse milagre do Senhor. Deus nunca deixou o seu povo. Deus nunca deixou o seu povo. A direção de Deus era sentida pelos seus filhos. A direção de Deus era sentida. Nós temos que ter essa sensibilidade de ver a direção do Senhor. Muitas vezes a direção do Senhor não é a nossa direção. Né? Eu estou numa luta também, entendeu? Senhor, é essa a direção, não é essa a direção. Então, você vai ter que esperar. Né? Então é assim. Às vezes nós achamos que a direção é essa, mas Deus quer que nós sentimos, que nós tenhamos sensibilidade para sentir ou discernir qual é a verdadeira direção que o Senhor quer, né? Para o nosso coração, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Como que nós vamos ter esse discernimento? Somente quando nós temos comunhão com Deus. Quando você e eu, quando nós temos comunhão com o Senhor, né, nós vamos saber a direção. Sem essa comunhão, não há como discernir. Não há como discernir. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos tomar atitudes erradas. Às vezes seguindo até o nosso desejo. Às vezes seguindo o nosso próprio coração. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o nosso coração nos engana. Nós queremos as coisas rápidas. Nós queremos rápido. Para eles saíram, quando chegaram em Etã, logo nós vamos estar ali, Terra Prometida. Mas 2 dias nós estamos chegando lá. Né? 40 anos, 40 anos ali. Né? Mas a palavra de Deus fala assim, que não faltou alimento, porque todo dia tinha maná. Todo dia tinha maná. Diz que apareciam umas codornizes lá, né? Fazia, acho que estilingue, alguma coisa, que tinha codornizes lá que o pessoal chegava até empapuçar tanta comida, tanta fartura de carne, né? E o povo às vezes reclamava. Né? É o cuidado de Deus, é a mão do Senhor, é a ação de Deus sobre a nossa vida. É o cuidado de Deus. E a palavra do Senhor diz que as roupas deles, os sapatos deles permaneceram. Né? Permaneceram. 40 anos, irmão. Maravilha, hein? Glória a Deus. Eu tinha um blazer que fazia acho que uns 20 anos. Mas eu tinha uma época que ele começou a desfiar, né? A se sumir, porque vai acabando, vai gastar. Mas Deus proveu para eles. Não deixou o sapato, ficou, né? Tá ali a sua roupa, tudo, e maná e codornizes. Né? Toma aí, né? E é bênção. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida de nós, irmão. Não fica despreocupado, não. Descansa, confia na ação de Deus, no agir do Senhor. Né? Deus está pelejando por nós. Deus sempre nos leva por caminhos certos. O caminho de Deus, a palavra do Senhor, que o caminho de Deus é perfeito. Né? É o caminho do Senhor. Quando Deus chamou Abraão, o que ele fez? Ele ordenou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Né? A palavra de Deus que fielmente ele obedeceu. Fielmente ele obedeceu. Ele não questionou, Senhor, mas eu vou passar ali e tal. Falando, não. Sai da tua casa, da sua parentela, do seu conforto, da sua área e vai para o lugar que eu determinei. Então, muitas vezes nós temos que ser assim, nós não devemos questionar. Nós devemos obedecer a Deus.